Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração e hoje eu trouxe aqui o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que é a imagem do Allan Kardec, né? Com cara de bravo na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, porque segundo eu conheço pela cultura lá daquela época, dizia-se que era falta de educação sorrir nas fotos, né? Então as pessoas tiravam umas fotos sérias, não podia sorrir, né? Era uma coisa imprópria. Então veja, esse livro, a tradução é do Herculano Pires, tá? E só lembrando alguma coisa, algumas pessoas que têm dúvida, que não conhecem muito sobre a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é a Bíblia dos Espíritas, tá? Ele não é a Bíblia dos Espíritos, ele não é uma outra Bíblia. Na verdade, ele usa passagens da Bíblia, tá? Com explicações, como um livro de estudo. Então eles falam lá um pedacinho de palavras de Jesus. E tem uma dissertação de Kardec falando das palavras de Jesus. Tem considerações dos espíritos sobre aquela passagem do Evangelho. Então é um livro de estudo. Ele tem uma passagem do Evangelho e um estudo sobre aquela passagem. Nada mais que isso. Não é algo que vai substituir a Bíblia, substituir o Evangelho. Não substitui. Ele é um livro de estudo do Evangelho. Tá? E é muito bom a gente ler ele em casa também, não só como estudo, mas para trazer inspiração para dentro de si, né? Para dar uma melhorada na nossa energia. E eu trouxe aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, que é sobre amai os vossos inimigos, tem um texto aqui sobre os inimigos desencarnados. E o que ele diz aqui sobre os inimigos desencarnados? O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Aqui ele já começa com um ensinamento para você. Quando a gente fala assim, olha, existem espíritos malignos, olha, existem espíritos maus, olha, foi um espírito lá no centro e disse que ele é maligno, que ele é do mal, que ele é um demônio. Kardec explica aqui que não existe espírito mau, ele está no mal, ele não é mal, tá? Então quando a gente fala assim, um espírito é maligno, ele está naquele momento, né? Naquela transição dele na maldade. Mas que o mal não é permanente no homem, que vai chegar um momento que ele vai se libertar, ele vai reconhecer os seus erros um dia e vai se tornar bom infalivelmente, tá? Então não tem como fugir disso aí. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Então um espírito ele pode tentar se vingar de uma existência para outra. Cabia ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que regem as relações do mundo invisível do mundo visível, as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio do além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita e então se serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Olha só, ele ainda diz que vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo. O espírito obsessor, né? Ele se irrita quando a sua vítima, digamos assim, ainda quer espantar ele, quer mandar ele para longe, ou quer praticar mais mal. Então ele acaba servindo, o obsessor acaba servindo como um instrumento da justiça de Deus que pune aquele que não perdoa. Olha só. Então por isso que muitas vezes quando as pessoas perguntam assim, Anderson, como é que eu
mando para longe o obsessor? Como é que eu afasto o meu obsessor? Ele diz aqui, ó, o bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. O seu proceder, o seu exemplo é que vai afastar o obsessor, é que vai convencer ele aqui, ó. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. O seu obsessor, ele vai ver você praticando o bem e vai começar a desistir. É a sua prática do bem, é o seu exemplo. Não são palavras, não são meras orações do seu desespero tentando buscar fugir do obsessor. Não é num centro que vai afastar. É a sua moral, é o seu proceder, é o seu bem praticado. Tá? Não é dizer, eu leio o evangelho todo dia para afastar o obsessor. O seu bem praticado aqui afasta o seu obsessor. Tá? Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. A obsessão, aquele espírito que acompanha e influencia. Subjugação é aquele que chegou a tal ponto de influência que ele praticamente quase que incorpora e manipula a pessoa. Tá? Então vou repetir a frase porque eu parei para explicar obsessão e subjugação. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação. Não adianta ir lá no centro reclamar, ai meu Deus, esse obsessor que me persegue, com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Natureza inferior, estamos saindo do planeta de provas e expiações para ir para o planeta, em transição para o planeta, né, onde nós vamos aprender pelo bem. Nós vamos para o planeta de regeneração. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos para ter para os que estão desencarnados. Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa, tá? Mas são espíritos, tá? Não são demônios, espíritos nascidos para o mal, provindos do mal. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens. Acabei adiantando a explicação, né? As almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram de seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo do estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então olha quanto ensinamento aqui nesse pedacinho. No Amai os Vossos Inimigos, capítulo 12, no título Os Inimigos Desencarnados, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Explicando que todo trato, para nós, digamos assim, não afastarmos, mas salvarmos o obsessor, salvar ele do ódio, salvar ele do desespero, salvar ele da revolta que ele quer infligir contra nós o prejuízo. Mas nós, na verdade, não precisamos afastar. Nós temos que tornar ele transformar ele em um amigo nosso para a nossa progressão espiritual e para a progressão espiritual dele, para que ele cresça espiritualmente, para que ele melhore. Então nós vamos estar ajudando e salvando. Essa é a função do médium, do espírita, de qualquer pessoa. Você precisa ajudar o espírito que é obsessor ou que é assediador. Não é só afastar, mandar para longe, mandar embora. Todo mundo só quer isso, né? Afastar, mandar para longe e mandar embora. Nós precisamos auxiliar, mesmo aquele que tem os maiores desejos de vingança contra nós. Então, como é que nós fazemos isso? Com o nosso exemplo. Primeira coisa, não é palavra, não é oração. Toda essa parte, leitura, oração, evangelho em casa, comparecimento no centro, comunicação mediúnica, tudo isso é, digamos assim, um capítulo. Mas o capítulo mais importante e o remédio mais eficaz
é o exemplo praticado no bem, é o trabalho no bem. É você estar realmente ativo ali, ajudando. E não somente palavras para tentar, digamos assim, se livrar, né, do trabalho verdadeiro que vai transformar primeiro quem? Você. Vai transformar primeiro você. Não tenha medo dessa transformação. Não tenha medo de sentir que você vai mudar e vai amar mais as pessoas. Ah, porque eu tenho medo de ser ferido. Não. Ame universalmente e você vai ver que tudo isso vai mudar. Obrigado por ficar até aqui. E mais um vídeo de inspiração hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo de inspiração do canal Aprendendo sobre Mediunidade.